Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou finalmente utilizar a tampa que sobrou da caixa organizadora que eu fiz, que o vídeo já está aí no canal, para fazer uma outra bandeja. Eu vou mostrar para vocês os materiais que vou utilizar. Eu vou utilizar palitos de bambu que são de algodão doce, que eu já cortei previamente na medida do fundo dessa tampa, que vai ser uma bandeja. Vou usar também uma tinta que eu tenho em casa, uma tinta acrílica de piso, uma tinta branca, e vou usar essa tinta sem diluir. Vou usar uma esponjinha para poder pintar os cantinhos da caixa, já que eu estou sem pincel em casa. E vamos começar. Então, eu vou começar utilizando a esponjinha para fazer os cantinhos na parte interna. Vou fazer uma camada bem fininha, só para fazer o fundo, porque eu gosto de começar mesmo pintando pela parte de fora de qualquer objeto que eu for pintar, que assim o acabamento ele fica melhor depois na parte que vai ficar para cima, no caso a parte de dentro. Eu vou adiantar esse processo porque eu confesso que eu demorei bastante a finalizar essa bandeja. Então eu faço toda a pintura nessa parte interna e depois eu gosto sempre de usar o secador para secar entre as demãos e o processo ele ser mais rápido. Então, depois de fazer a camada de fundo na parte da bandeja que vai ficar exposta, eu vou começar a pintar o fundo. Eu sempre gosto de fazer primeiro a parte de fora, deixar acabada para depois pintar a parte de dentro, porque com a parte de fora já seca, a caixa não tem perigo de estragar a pintura. Então, eu começo aí na parte de baixo da bandeja, pintando com um rolinho, e eu vou fazer esse processo até que esteja completamente branco. Eu uso o rolinho, faço a pintura e o secador para secar entre as demãos. É muito importante fazer a secagem completa da camada de tinta antes de aplicar uma camada nova. Uma outra dica é também não pressionar demais o rolinho de espuma sobre o objeto a ser pintado. Essa camada ela deve ser feita suave para não ficar marcada. Uma outra coisa que eu sempre faço também é se eu ver que ficou pelinhos na pintura ou pequenos grãos, eu sempre passo uma lixa de forma bem suave, uma lixa fina para remover esses resíduos antes de prosseguir com a pintura. Assim a pintura ela fica com um acabamento perfeito. Então, depois de completar a pintura na parte do fundo da caixa, a pintura está completamente branca, eu vou começar a pintar as laterais. O processo é o mesmo. Eu passo uma camada de tinta, seco com secador e rodo essa bandeja, pinto o outro lado, seco com secador e assim eu vou fazendo. Eu não faço os quatro lados de uma vez, eu vou fazendo lado a lado, secando e pintando o outro lado. Assim eu evito de danificar essa pintura. E é a mesma coisa, sempre que eu vejo que tem pelos ou grãos na pintura, eu passo a lixinha antes de prosseguir com a pintura.
Eu vou dar uma boa acelerada agora para o vídeo não ficar tão longo, já que o processo é o mesmo: pintura e secagem, pintura e secagem. Agora, depois de finalizar a pintura na parte externa, eu já vou colar na parte de baixo da minha bandeja, como eu sempre faço. Eu vou colar um pedaço de carpete para não ficar em atrito com o móvel que essa bandeja for ser colocada em cima. Isso garante a durabilidade da pintura e também evita de estragar o móvel onde essa bandeja vai ser utilizada. Eu sempre faço dessa forma. Você pode comprar também em lojas que vendem produtos para casa. Existem uns carpetes que já vêm com adesivo, inclusive você pode usar desse tipo. Eu, como tinha carpete em casa, eu vou usar um pedaço do que eu tenho e vou colocar uma faixa. E essas faixas eu vou colocar na extremidade da bandeja, na parte de baixo, para evitar esse atrito, como eu disse antes. Para ficar bem alinhadinho, eu estou usando uma régua aí como medida da borda e vou utilizar essa cola de silicone aí para fazer a colagem do meu carpete na parte de baixo da bandeja. Agora eu vou fazer a pintura na parte interna da bandeja e vou acelerar bastante para não ficar muito longo esse vídeo, já que o processo é o mesmo. A única diferença é que para pintar a lateral, como é bem curtinha, eu vou usar a espuma e não o rolinho, em alguns casos. Depois eu vou começar a usar o rolinho também, depois que a camada já estiver branquinha. Agora eu vou começar a colar os palitos de bambu no fundo da minha bandeja. E para fazer isso, eu vou utilizar uma cola instantânea e vou colar palito por palito. Por que que eu vou fazer isso? Porque os palitos de bambu, eles normalmente vêm envergadinhos, eles não são retinhos. Então eu vou ter que colar um a um para poder fixar eles no lugar. Então eu passo a cola instantânea na bandeja e colo o palito, seguro um pouquinho até ver que ele colou e passo a cola instantânea para colar o próximo. Esse vai ser o processo em toda a bandeja. Então, vou fazer aqui um pouquinho e depois eu vou acelerar o vídeo para ele não ficar muito longo, como eu venho dizendo, porque essa bandeja ela deu bastante trabalho. Eu demorei bastante tempo para fazer. Então, se for colocar um vídeo longo, você não vai querer assistir, como eu também não iria gostar de assistir. E a nossa bandeja está ficando linda. Para dar o acabamento aí em volta desses palitos de bambu, eu vou usar essa cola de silicone e um fio rami. Eu vou dar duas voltas com esse fio para o acabamento ficar mais legal. Eu achei que ficou melhor, já que é um fio fino. Se fosse um fio largo, de repente eu daria uma volta só. Para me auxiliar, eu estou usando uma pinça para esticar o fio rami e vou fazendo a colagem dele aí em volta de toda a minha bandeja.
Depois de colar o fio, eu vou usar o secador para acelerar o processo de secagem da cola também, para a gente terminar essa bandeja ainda hoje. Então, eu seco com o secador a cola, depois eu vou utilizar uma lixa para dar uma lixadinha nesses palitos de bambu. Eu queria também colocar umas alças na minha bandeja, mas eu não tinha nada em mente. Então eu subi na laje e achei um pedacinho de madeira e pedi para o meu marido cortar essa madeira para mim, em 2 toquinhos de 10 centímetros. Depois que ele cortou na medida que eu precisava, eu tive que lixar bem essa madeira, porque era uma madeira que estava jogada lá em cima, para tirar até a marca de tinta que tinha nela, para poder utilizar na minha bandeja. Depois de lixar completamente, eles ficaram assim, ficaram uma graça, e super combinaram com a minha bandeja. Eu vou centralizar eles na bandeja e vou utilizar a cola instantânea para colar essa peça na lateral da bandeja. Depois de passar cola nessa minha alça, eu usei um palito de bambu para poder espalhar de forma uniforme a cola instantânea em toda a base dessa minha alça. E aí ficou assim, lindo, perfeito. E aí, como deu bastante diferença na tonalidade do palito de bambu e da alça de madeira que eu utilizei na bandeja, eu vou escurecer esses palitos utilizando uma mistura de vinagre de álcool e corante xadrez na cor marrom. Eu vou utilizar uma esponjinha para passar essa mistura em cima dos palitos para eles escurecerem. E como é inevitável esbarrar na pintura que é branca, eu utilizei imediatamente um pano umedecido com água para limpar a minha bandeja na parte branca. Depois de finalizar o processo de tingimento dos palitos, eu vou usar uma lixinha para uniformizar a superfície e para dar o acabamento final, vou usar um verniz que eu já tinha em casa. Para passar esse verniz, eu vou utilizar um pedacinho de espuma e pouquinho verniz e vou espalhar bem sobre a superfície da minha bandeja. E agora sim, está finalizada a minha bandeja. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que você achou. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal para receber novas notificações.